A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é uma palavra que salva vidas. E nessa noite eu quero falar exatamente disso, porque o texto do capítulo 15 fala de salvação de vidas. Mas mais do que salvação de vidas, esse texto, e irmãos, o melhor sermão que eu já preguei na minha vida foi baseado em Lucas capítulo 15. Foi logo assim no começo da trajetória. Eu estudei durante semanas, porque no começo da caminhada, e aqueles que estão estudando, ou que pregam a palavra, ou que têm esse momento de compartilhamento da palavra, sabem que quando nós somos convidados para pregar, quanto de alegria o nosso coração alcança. Mas normalmente, eles têm um tempo de preparo bem maior do que aquele que prega toda semana. E eu me preparei umas 2 ou 3 semanas para esse texto, e a riqueza que ele tem, dava para pregar o resto da vida só nele. Eu não precisaria mais mudar para nenhum texto. E hoje, e eu acho, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, de que hoje, estudando o texto, mais uma vez, o Espírito Santo me trouxe à consciência algo que eu nunca tinha pensado. Algo que eu nunca tinha percebido. Talvez alguém mais capaz do que eu já tenha percebido isso, já tenha escrito isso, mas eu nunca pensei nisso. E eu quero ler com vocês, capítulo 15, versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem se aproximava para ouvir? Publicanos e pecadores. Guarda isso aí. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem reclamava? Fariseus e escribas. Quem se aproximava? Pecadores e publicanos. Quem reclamava? Escribas e fariseus. O texto inicia aqui dizendo que quem se aproximava de Jesus eram pessoas que não tinham ou não poderiam, de alguma maneira, participar da vida religiosa, da vida prática, do rito religioso que os judeus tinham naquele tempo. Porque eram publicanos, ou seja, aqueles desprezados, porque cobravam imposto para Roma, e essas pessoas eram muito mal vistas. E pecadores, que eram todos aqueles que, de alguma maneira, foram pegos em pecado, ou foram confessaram algum tipo de coisa, e não conseguiam buscar o arrependimento, não conseguiam, por exemplo, ofertar algo para o seu arrependimento. Fariseus e escribas eram aqueles responsáveis por por praticar a vida religiosa. Fariseus, um povo muito conhecido, um partido, a gente chama de partido religioso, daquele tempo, muito eficaz, muito ativo. E nós temos os escribas, que eram aqueles responsáveis por copiar tanto a Bíblia, quanto os 613 mandamentos descritos, então, pelo partido farisaico. Dentro dessa perspectiva, Jesus, após perceber de que quem se aproximava dele era pecadores e publicanos, e que aqueles que deveriam estar anunciando uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, estavam condenando a estes homens, Jesus propõe 3 parábolas. 3 parábolas que, segundo estudiosos, não deveria ser chamada de parábola da ovelha perdida, muito menos a parábola da dracma perdida, muito menos do filho perdido, mas deveria ser chamado de a parábola da ovelha achada,
a parábola da moeda achada e a parábola do filho achado. E por que o texto se pede essa nova interpretação? Simplesmente pelo fato de que nestes textos, e se a gente estudá-los de forma sistemática e simétrica, colocando texto do lado de texto, vamos perceber que nós temos 3 personagens que estão perdidos: ovelha, dracma e filho. Ambos os perdidos estão perdidos e se vão de maneira a não saber aonde eles estão. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite é de que todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Romanos nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, por nascença, somos inimigos de Deus, destituídos da presença de Deus. Todos estão perdidos. Ovelha, moeda e homem são ilustrações da mesma questão, de gente que está perdida. A história do rapaz me remete, e olhando agora para a parábola do filho pródigo, ou deste filho perdido que foi achado, eu acho muito interessante o versículo 11 do capítulo 15, que ele diz a seguinte coisa: continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ao olhar para esse texto e olhar para essa parte, eu percebo uma semelhança muito grande naquilo que era o desejo do coração desse rapaz. E o que esse rapaz queria viver, ter experiência, eu te pego água para mim, por favor. Participar de alguma coisa que ele nunca tinha participado, e ele diz ao pai: Pai, me dá tudo que é meu, porque eu quero conhecer a vida. E olhando essa história, e eu tenho dito sistematicamente aos irmãos, o quanto eu tenho me apaixonado pelo Antigo Testamento, ao ler essa história pela enésima vez na minha vida, o Espírito Santo de Deus me levou a um fato que nos tornou perdidos. O desejo desse rapaz era conhecer aquilo que ele não conhecia. Ele vivia num lugar perfeito, ele comia do bom e do melhor, ele se vestia daquilo que era mais fino, ele vivenciava uma vida praticamente num paraíso com seu pai. E isso me veio à mente pelo final, quando o filho mais velho questiona ao pai, e ele diz: Pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito cevado para fazer um churrasco para os meus amigos. E o pai disse: tudo que é meu é teu. Não havia motivo de você me pedir. Me parece que essa família vivia muito bem, de uma maneira que nos remete a como Deus criou as coisas no jardim. Mas por qual motivo mulher e homem caíram no pecado? Pelo desejo do conhecimento. Me parece que este rapaz, desta história contada por Jesus, me faz lembrar exatamente daquilo que começa ou inicia na vida do ser humano, lhe trazendo a perdição para a sua vida, o desejo de conhecer. E aí eu me lembro do texto de Oséias 6,6, que aliás, dos profetas menores, Oséias, Amós e Sofonias, são textos que eu gosto bastante. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento do Senhor mais do que holocausto. Conhecer ao Senhor trará na nossa vida, obrigado, Euti, uma questão muito interessante de ser observada.
Quanto mais do Senhor conheço, menos do pecado desejo. Quanto mais do Senhor eu conheço, menos do pecado eu desejo. Quanto mais do Senhor conheço, menos arrependimento eu preciso ter. Como assim menos arrependimento? Porque se me aproximo do Senhor, provavelmente a minha vida, apontada para a vida de Jesus, fará com que a minha prática de vida seja uma prática menos pecaminosa. Conhecimento quero e menos holocausto. Para que serve o holocausto, igreja? Qual era a função do holocausto? Trazer perdão de pecados. Mas é interessante que para o sacerdote trazer perdão de pecados sobre o povo, ele precisava primeiro sacrificar para quem? Para ele mesmo. Antes de sacrificar ao povo, ele precisava sacrificar para ele mesmo. O Senhor diz que o que ele deseja que a gente, que nós vivamos, segundo o texto de Oséias, é de que o que ele prefere é misericórdia, é arrependimento, é conhecimento do que os atos que fazemos para buscarmos perdão daquilo que fizemos de errado. O mesmo pecado, o mesmo desejo, e aqui eu não posso afirmar com categoria, porque isso é um insight que veio à minha cabeça, e para que a gente tenha firmeza, a gente precisa ler outras pessoas. Mas isso me parece muito concreto e muito perceptível. Normalmente, e aí eu me remeto à minha fase de juventude e adolescência, eu já disse aos irmãos, meu sonho era morar num galpão igual à igreja, assim. Aqui no canto ia ter meu quarto, um banheiro, e o resto do salão ia ser para dar festa. Que era exatamente o que esse rapaz fez com a sua vida. Ele saiu de casa e foi viver daquilo que tinha, vivendo, segundo o texto bíblico, segundo a palavra de Jesus, dissolutamente, ou seja, gastando sem levar em conta que o dinheiro ia acabar. Ele queria viver na festa. Conhecer ao Senhor de verdade, de fato, nos leva exatamente na direção oposta da realização dos desejos do nosso coração. Essa semana já era para estar pronto, né, mas a correria do dia a dia não me permitiu. Mas essa semana eu pretendo, durante toda a semana, colocar 4 vídeos falando sobre autoridade e submissão, algo que a gente já estudou aqui na igreja. Mas uma das frases que me chamou muita atenção é de que aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus sobre a sua vida e são submissos a Jesus Cristo, eles não desejam fazer aquilo que o seu coração manda, mas aquilo que Deus manda. E a frase diz assim: se você está debaixo da autoridade e submissão de Deus, você não vai fazer o que você quer, mas sim aquilo que Deus manda que você faça. Você não viverá segundo os desejos do seu coração. E isso é algo fantástico, mas só é possível viver isso a partir da presença do Espírito Santo de Deus. Me parece, irmãos, que o pecado desse rapaz, a fala de Jesus me aponta para o jardim do Éden. Todos estão perdidos. Todos estão perdidos. A parábola da ovelha perdida, Jesus propõe esta parábola e diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? A parábola da dracma perdida diz que a mulher estava procurando esta dracma. A dracma era o que a gente conhece hoje como o salário ou o dinheiro de uma diária de trabalho. Aquilo que um trabalhador braçal ganha no seu dia de trabalho. Vamos imaginar, então, a profissão de construtor. Não vou chamar de pedreiro, de construtor. O salário diário de um construtor, vamos dizer que gira em torno de R$200.
era como se essa mulher estivesse procurando R$ 200 perdido na sua casa. Mas o mesmo texto que me diz de que todos estão perdidos e somos caídos pelo fato de, no jardim do Éden, os primeiros homens caírem, o mesmo texto me dá uma garantia. E essa garantia tem a ver com o título que eu disse que deveria ter essas parábolas. Do mesmo jeito que todos estão perdidos, o texto me garante de que o dono busca aquilo que está perdido. E isso é o que me encanta nesse texto. O texto diz na parábola da ovelha, de que qual aquele homem que tendo 100, perdendo uma, não deixa as 99 e vai procurar essa uma. E procurando esta uma, traz ela de volta para casa, e o texto no final diz aqui, 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador de que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Conhecimento do Senhor mais do que holocaustos. Conhecendo ao Deus da nossa salvação, conhecendo a este Deus, que por mais que estejamos perdidos, está disposto a nos procurar no deserto da vida, e nos encontrando, dá uma grande festa no céu, e assim também acontece com a parábola da dracma perdida, versículo 10. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas não só aqui o texto está falando de festa por aquele que se arrepende, mas veja o que está escrito no versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perceba que sempre há uma disposição de achar e esperar aquele que estava perdido. A beleza desse texto recai porque eu percebo Jesus respondendo ao versículo 1 e 2. Jesus, por meio dessa parábola, ele responde aquilo que está no versículo 1 e 2, que diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os publicanos e pecadores são estes. Quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Muitas vezes, irmãos, nós estamos desenvolvendo a nossa vida como publicanos, ou melhor, como fariseus e escribas. Quando nós, diante de uma pregação, diante de um estudo, diante de uma conversa, perguntamos ao outro, se você tem algum pecado a confessar, qual é normalmente a atitude que a pessoa toma? Lá na classe de jovens, quando eu faço o questionamento que tem na lição, e aí, você tem algum pecado a confessar? Fica igual está aqui. Está escutando o barulho da central? Silêncio. E por que diante dessa pergunta, nós nos silenciamos? Porque se existe essa pergunta, aleluia, Jesus, é porque quem estava te procurando, te achou. Quem estava te procurando, está te perguntando, existe algum pecado a ser confessado? Aquela mulher que estava varrendo a casa, encontrou a moeda e perguntou, existe algum motivo pelo qual você está fugindo de mim? Irmão, olhando para esse texto, eu vejo claramente a disposição de Deus buscar
aquele que está em pecado e salvar a sua vida. É notório, para mim é muito claro essa verdade. Assim como o Senhor dá a resposta, Ele nos dá essa resposta para a salvação. Lembra que eu disse que o homem se perdeu no jardim, querendo conhecer a Deus? Nesse mesmo texto, ao cair do homem, ele aponta a solução. Gênesis 3,15, que é um texto marcante de toda a Sagrada Escritura, por volta de 4.000 anos antes de Jesus vir à Terra, Deus já dizia ao homem qual era o seu plano. Deus levou cerca de 4.000 anos para implementar a sua obra de salvação no mundo. Existe alguém mais paciente do que ele? E isso desemboca, se realiza no versículo 32 da parábola que a gente leu. Seu irmão estava perdido e foi achado, ele estava morto, mas agora está vivo. E isso amplifica a verdade de Oséias 6,6, que diz, o que diz Oséias 6,6 mesmo? Como eu sempre digo, quando eu pergunto, você não precisa buscar na sua memória, é só você abrir a Bíblia, está aí no seu colo. O que diz Oséias 6,6? A verdade da salvação em Cristo, prometida desde a queda do homem, e encarnada, vivenciada em Cristo, reverbera nas palavras de Oséias, nos trazendo mais força ainda para a realidade daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. O que está escrito em Oséias 6,6. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Misericórdia e não conhecimento de Deus mais do que holocausto. Irmãos, Deus está nos levando ao entendimento de que o prazer do Senhor não está, escuta o que eu estou te falando, o prazer, a alegria do Senhor não está naquilo que Jesus fez na cruz. Jesus morreu e sofreu, sentiu dor. Agora, a realidade daquilo que Jesus fez na nossa vida traz alegria ao Senhor, porque misericórdia quero mais do que sacrifício. Se não houvesse a queda, não haveria Jesus. Mas como houve a queda, a misericórdia do Senhor, como eu li hoje pela manhã, que é a causa de não sermos consumidos, e mais do que isso, ela se renova toda manhã, está sobre cada um de nós. O prazer do Senhor está neste salvo vivendo em santidade, nesse salvo vivendo uma vida de integridade, mas não condenando aquele que está no pecado, dizendo: eu não como com este, eu não vivo como este. E aí a gente lembra da parábola também: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 4 vezes por semana, dou dízimo de tudo que recebo. Esse já se justificou. Querido irmão, assim como no jardim, a resposta para a salvação, a parábola explica a questão do versículo 1 e 2, que é resultado daquilo que Oséias disse. Jesus está falando para estes homens, Jesus está falando para nós hoje, de que o resultado de uma vida ao seu lado é uma vida salva, redimida pelo sangue do Cordeiro. Mas a alegria no céu, quando esse pecador se arrepende, não está envolvido nesse arrependimento simplesmente, mas porque ele foi achado pelo Senhor. Me lembra de outro texto, que Deus está à procura de quê? De verdadeiro adoradores. Quando Jesus se dá com o casal em pecado, o texto é muito claro em dizer que ao cair da tarde,
Deus saiu a procurar o homem e a mulher. Essa noite, esse momento, diante dessa parábola que ela é tão maravilhosa, ela é tão bonita, que a princípio diz que todos nós estamos perdidos, mas nela mesma diz que todos nós podemos ser achados pelo dono da salvação, nos traz exatamente diante daquilo que nós estamos aqui fazendo nessa noite, ou que vamos fazer. Nessa noite nós vamos celebrar, até que Ele venha, como Ele mesmo nos propõe, fazer isto todas as vezes que lembrardes de mim, fazer isso todas as vezes em memória de mim. A memória de Cristo nos traz uma vida de salvação, uma vida de transformação, uma vida de alguém que era publicano e pecador, mas que hoje se tornou, por meio do seu sangue, filho de Deus. E nessa noite nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar a ceia simplesmente porque você foi um machado. Você é um machado. Você é alguém que se encontrou com o Deus da sua salvação. E não importa quem esteja te condenando. O texto diz aqui que o filho mais velho fica revoltado, porque o pai deu festa para esse incircunciso, por esse pecador maldito, que largou tudo, gastou tudo que o pai tinha. Esse rapaz também está falando de quem? Jesus está batendo pesado nos fariseus e nos escribas, gente. Porque os escribas estão condenando quem está se aproximando para ser salvo. Porque o filho mais velho diz: eu estou contigo desde o começo. O que Jesus está dizendo e remetendo é ao povo judeu, que é o povo ou o primeiro povo escolhido. Eu sou o teu povo, eu sou o seu único filho, porque o outro te abandonou. Mas Jesus responde para este rapaz revoltado, que não queria comemorar a chegada do irmão. No versículo 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ser achado pelo Senhor é a melhor coisa do mundo. E por causa disso, e porque nós fomos achados pelo Senhor, todos aqueles que são achados pelo Senhor encontram a salvação da sua vida. Deus, provavelmente, nesta noite, tem algo especial a falar com alguém. E a mensagem dessa noite, ela fala daquilo que somente Jesus pode fazer, que é salvar a vida do perdido. E nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com uma canção. E durante essa canção, eu gostaria que você pensasse em qual parte da história você está. Se você é um dos 99 justos, ou se você é uma daquelas que se perdeu, mas Deus te achou, te botou no ombro e está te trazendo para casa. Como eu disse hoje pela manhã, encontrar a Jesus é como voltar para casa. De uma música belíssima, lindíssima, que
é a música que marca a minha vida. Ela foi cantada no dia em que eu fui ordenado pastor, no dia em que eu assumi a minha primeira igreja como pastor, e quando eu assumi esta igreja, ela foi cantada de novo. Porque ela diz: a graça é o ponto de encontro dos cacos espalhados pelo chão, onde todo que chega cansado encontra abrigo no Senhor. A graça é o ponto de encontro que me leva de volta para casa. E aí eu me lembro do texto de Pedro, que ele diz: nós somos forasteiros. Nós não somos mais daqui, irmãos. Mas a casa que o Pai nos preparou é o lugar para onde cada um de nós irá, sendo encontrado pelo Senhor. A promessa está completa. Você não precisa duvidar. Você não precisa duvidar daquilo que pode acontecer ou não. Cristo promete e Cristo cumpre. A palavra do nosso Senhor, diz o profeta Eliseu, se não me engano, o Senhor não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que esqueça daquilo que prometeu. O Senhor quer salvar a tua vida nessa noite. O Senhor quer te trazer para perto nessa noite. E se você se sente como um filho pródigo, como uma moedinha perdida, ou como uma ovelha distante, a palavra nos garante de que a fé está no céu, quando um pecador se arrepende. Fique de pé nesse momento. Durante essa primeira parte da música que vamos cantar, esse é o momento de você, encontrando este Cristo na sua vida, seja pela primeira vez, seja uma reconciliação, seja o que for, não importa. Eu não estou preocupado com que momento é esse, ou como no sentido de dizer: já tive outros encontros. Não, minha preocupação não é essa. A minha preocupação nesta noite é anunciar para você que este texto reverbera, como disse, se amplifica em Oséias 6,6. Esse é o momento de você sentir a misericórdia de Deus sendo derramada na sua vida. De você conhecer a Deus ao ponto de não mais crucificar o Filho de Deus, como diz o texto de Hebreus, que aqueles que negam ao Senhor é como se crucificasse o Filho